Então, o tema do nosso seminário, que a gente vai trabalhar em conjunto, o Mano e eu, ele vai orientando, dirigindo, eu vou acompanhando. O É, nada disso, mano. E todos nós vamos participando, né? A gente, à medida que tiver alguma interação, pode ficar à vontade, porque até a gente tem o privilégio de estar assim numa sala virtual em que a gente pode interagir, a gente pode conversar, é bem mais, digamos, informal do que uma palestra, uma exposição, né? O seminário, exatamente a oficina de trabalho, é para a gente poder interagir mesmo, né? Sem pressa. E a temática que a gente vai tratar, e inicialmente nesses dois encontros, hoje e na próxima terça, está inserida na terceira parte do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Essa terceira parte tem esse título, Potências da Alma. Então a gente vai ver um pouquinho exatamente esse livro que a gente vê a capa e projetada, é a edição trabalhada. Essa é a minha edição é mais velha, ó, bem mais antiga. É mesmo. Esse tem um clássico aí, deve ser da década de 80, né, mano? 70, 80. 70, 80. Olha, exatamente. E então aqui já está a última capa, a gente fez toda a coleção de Leon Denis com essa identidade, essa imagem bonita, né? Esse óculos e com esse bigode todo especial. E tem aí a referência para a gente poder tomar nota, né? Depois esse material fica todo disponível para o Blossom, viu, Akimi? O pessoal pode utilizar, não tem nenhum problema, Ok, obrigada. né, citando as fontes aí, tranquilo. Então a gente tem, o autor é Leon Denis, o título da obra é O Problema do Seu Destino da Dor, e aqui a gente já coloca uma curiosidade. Esta obra, no original francês, ela tem o título Problema do Ser e do Destino, né? Não tem essa expressão e da dor. Só que quando foi feita a tradução do francês para o português, na tradução da FEB, foi solicitado ao autor a autorização para incluir no título essa expressão e da dor. E ele escreveu, a FEB detém esta carta nos seus arquivos, ele escreveu autorizando, né? Então, por isso que a gente pode ver em algumas, no original vai ver só o problema do ser destino, no original francês, em algumas traduções, inclusive a tradução do próprio CELD aqui, né, que é o Centro Espírita Leon Denis, é o problema do ser do destino. Mas a FEB incluiu, digamos aí, essa expressão e ficou bem interessante, até pelo próprio conteúdo, né, mano? Tem uma força muito grande essa questão da dor, né? É fundamental a gente entender. Então, é a 32ª edição, a 13ª impressão, ou seja, já é a 13ª vez que a gente imprime esta mesma edição sem alterações, não é? Apenas um detalhe ou outro, às vezes de uma correção de pequena coisa, mas o conteúdo sempre o mesmo. E a edição que a gente está aqui trabalhando, a impressão, é deste ano, de 2020. Então, é bem atualizado realmente, né? E aqui, a gente poderia falar um pouquinho, né, mano, Uhum. de Leon Denis, sobre esta personalidade, este, este homem extraordinário. Começar falando um pouquinho, a gente vai conversando sobre ele, né? E se alguém também tiver alguma curiosidade, pode participar. E se Significa a Leon gente Denis, mano, para você. se alguém tem alguma, quer até comentar, sabe alguma coisa de Leon Denis, já quiser comentar, a gente vai compondo a biografia dele juntos. Ele foi filósofo do Espiritismo. Aham, Ele era Ok. muito jovem quando leu o Livro dos Espíritos. 18 anos. muito bem. E ele é considerado filósofo do Espiritismo, é interessante, porque está lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando, num capítulo sobre Bezerra de Menezes, se fala daqueles que auxiliaram Kardec, né, mano, no seu trabalho, né, no trabalho da codificação e no trabalho que veio como desenvolvimento. E Leon Denis, ele é colocado como um dos trabalhadores que compuseram essa equipe, então, auxiliando exatamente no desenvolvimento do aspecto filosófico da doutrina espírita.
Muito bem. Então vejam a A gente costuma importância, né? dizer que depois de Kardec, ele é o maior filósofo espírita, né? É, e Muito alguns bem. entendem, né, mano, ele como continuador de Allan Kardec. Foi o que deu continuidade à obra, né, da codificação ao trabalho de Kardec, porque é curioso, Leon Denis ele foi contemporâneo de Kardec. Veja ali, ele nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, né? E Kardec, ele desencarnou em 31 de março de 69. E eles tiveram a oportunidade de se encontrarem 3 vezes, não é? A primeira, Leon Denis era bem jovem ainda, e ele recebe Kardec naquelas viagens que Kardec fazia. Lembra do Viagem, né, Espírita, em 1862, e coletava ali vários trabalhos de Kardec na divulgação do Espiritismo. E o jovem Leon Denis acaba recebendo em tour, né, Allan Kardec. Imagina a emoção. Ele era de uma personalidade muito, muito curiosa, né? Eu vou falando algumas coisas, o Cauê vai falando e vocês também vão falando. Ele era de uma família muito pobre, né? Tinha, assim, necessidades mesmo em termos econômicos. Então, desde pequeno, ele teve que trabalhar, já se conseguia a subsistência. E ele era assim, praticamente um autodidata, porque ele teve a possibilidade de estudar só até a 4ª série. Foi como Chico Xavier, né? Ele não avançou além da 4ª série no estudo formal. Mas ele, pela curiosidade, pelo interesse, pela disposição e pela inteligência, ele se tornou um autodidata. Então, estudou várias áreas do conhecimento, contabilidade, desenho, a parte de comércio também que ele buscava, e ele foi se desenvolvendo, né, parte da história, e cada vez mais adquirindo conhecimentos. E ele teve o contato, como a Fernanda falou, ele era, como era muito curioso, ele costumava assim ficar olhando as vitrines, né? E foi num desses passeios dele que teve a oportunidade de ver exposto o Livro dos Espíritos, que chamou a atenção assim dele, né? E quando ele adquiriu o livro e leu, ele mesmo diz que aquilo para ele abriu um mundo assim que para ele já era como se ele conhecesse tudo aquilo, mas um mundo que confirmava tudo que ele pensava. E a partir da leitura daquele livro, né, Cal, ele já assume um compromisso impressionante de trabalhar o desenvolvimento, a dedicação à divulgação do Espiritismo. Uma Uma personalidade curiosidade assim, que ele começou a ler escondido da mãe, né? é verdade, E mais verdade. tarde vai descobrir que a mãe estava lendo escondida dele. Exatamente. É muito Era curioso. um tabu ainda o espiritismo na época, né? O É, Tiago Geraldo fez uma colocação aqui, ele diz assim, é um sucessor de Allan Kardec, né, na pergunta, e de exato. fato se comenta. Se Kardec tivesse falhado, quem efetivamente teria as condições de assumir teria sido Leon Denis, porque ele, de alguma maneira, deu uma continuidade mesmo, né, ao trabalho, depois da partida de Kardec, né? É, exatamente. A gente tem um Aqui, livro que caso não esteja enganado, há uma menção ao Leon Denis no filme Kardec, lançado há pouco tempo pela Netflix. é o filme. Eu não estou recordando, sinceramente. Eu vi o filme no cinema e eu não estou recordando. É provável que exista. Eu teria que rever. Está disponível na Lembro, Netflix, não, né? não lembro dessa menção. É. Ok. O, nesse livro, A História à Luz do Espiritismo, que é uma edição lá do CELD, tem um capítulo que fala sobre o Leon Denis, colocando ele de fato como um sucessor, né? Ele seria aquele, conforme o Mano falou, escolhido por qualquer coisa, né, na impossibilidade de Kardec, para ele dar continuidade ao trabalho, devido à sua própria preparação. Bom, o Leon Denis, ele tinha umas características muito interessantes, porque ele era um humanista, uma pessoa de um coração muito bom,
tinha uma visão social, e ele gostava muito de ter contato com as pessoas, com as sociedades. E ele, pela própria profissão que ele exerceu, e foi o tempo maior que ele teve, foi como um representante de uma loja de couro, ele pôde viajar pelo interior da França. Ele nasceu numa aldeia, né, francesa, chamada Fog, né, não sei como é que é a pronúncia, Fog. E aí ele pôde viajar pelo interior da França e por vários outros países, inclusive na África, né, outros continentes. Ele visitou a África. E ele tinha, assim, um hábito que ele era um orador admirável. Não sei se vocês sabem disso, o Leon Denis ele tinha uma fala encantadora, ele envolvia, era convincente. E ele, onde ele passava, ele fundava, assim, trabalhava associações ligadas à cultura, né, ao livro. Ele tinha isso com ele fazia um trabalho muito bonito. Pois não, mano? Cooperativa. Cooperativas, e tudo para Ele ajudar era o do cooperativismo, né? para desenvolver a comunidade por onde ele passava, né? Ele tinha uma preocupação muito grande com isso, admirava demais, né? Assim, a civilização, o desenvolvimento, mas, por outro lado, ele também apreciava muito a natureza. E ele diz que foi encontrar Deus exatamente na natureza, na presença divina, na sua intimidade, em contato com a natureza, o que para nós é uma grande lição também, né? Sobretudo nesses tempos que a gente está vivendo, como há necessidade de valorizar, né, a natureza, o planeta, que nos serve de morada, né, que é o nosso lar. E Leon Denis tinha um respeito muito grande, né, mano? Nessa linha, a Isabel coloca que ele não fumava, não bebia bebida alcoólica e era vegetariano. Ele tinha o hábito de dizer que a melhor bebida que existe é a água. Não é? Olha aí. E ele A, era a Arlete comentou, eu ainda estou para ler o livro que tenho de Leon Denis, Espiritismo na Arte. Qual foi o motivo dele escrever este livro? Porque ele também adorava a arte, né? é, é, ao mesmo tempo que tinha essa característica digamos assim, voltado para a filosofia, e Leon Denis escrevia com uma didática, uma clareza impressionantes e uma profundidade também admirável. Mas ele tinha uma beleza na escrita, né, que era um verdadeiro poeta. Então, um espírito muito sensível, era vinculado à cultura, à arte, não é? À filosofia, à história. Ele buscava sempre adquirir conhecimentos. E aí, que foi interessante que ele foi se desenvolvendo nessas viagens que realizava e fazia as suas palestras. E quando ele foi tomando conhecimento do espiritismo, evidentemente, essa cultura, essas informações foram sendo incorporadas nos seus discursos, nas suas palestras, enfim, na divulgação que ele fazia. E aí, por orientação dos seus espíritos guias, quem souber quem eram os espíritos guias dele, por favor, escreva aí. Ele foi inspirado a escrever, porque ele fazia, então, os discursos, as palestras, e os espíritos guias orientaram para que ele pudesse, destas palestras, destas falas dele, pudesse transformar em livros. Então, boa parte dos livros surgiram em decorrência das suas palestras, dos seus discursos. Um dos espíritos que o protegia era de personalidade feminina, aquela famosa na França, como é que é o nome dela? Anjo Azul. O Anjo Azul, como é que é? Analfabeta, ela que liderou um exército de 5.000 homens. Joana d'Arc. Joana d'Arc, exatamente, naquela guerra dos 100 anos, né? Impressionante Joana d'Arc, inspirando como uma das suas mentoras. E ele também era acompanhado por um outro espírito de personalidade masculina, Jerônimo de Praga. Jerônimo de Praga, né, Romero? Quer dizer, ele não estava mal acompanhado, né? Pelo contrário, muito bem acompanhado. A gente vê a envergadura de um espírito desse, né? Depois E ele era foi tão... pelo próprio Kardec, né? Pois é.
Ele fala E isso. ele, mano, ele tinha uma sensibilidade impressionante, né? Uhum. Porque ele percebia a presença dos espíritos, ele era muito sensível. E os textos deles, os escritos, muito inspirados, né? Numa clareza assim impressionante. E ele foi se dedicando aos estudos, né? Sempre muito disciplinado, muito zeloso, e ele já vinha com problema de visão já desde praticamente que o acompanhou. No final da existência, ele inclusive fica totalmente cego. E aí ele aprende o braille para poder continuar fazendo as suas leituras, os seus estudos e os seus escritos, né? A gente vê essa personalidade. Ele escrevia no final usando uma régua furada no meio. Ele posicionava a régua, ele tinha uma secretária que ajudava ele, né? Ele posicionava a régua e ia escrevendo, porque ele sabia que estava, né, escrevendo numa linha reta. Escrevia dentro daquela régua furada, mas não parava de escrever. Exato. Leon Denis, ele vai desencarnar em 1927, não é? Foi no mês de abril, é isso? Não, no mês de maio. Quem pegar a data de desencarnação dele aí, por favor. É 12 de abril ou de maio? Pesquisem aí para a gente achar. Ele tinha 81 anos, né? 12 de abril de 81. 1927. 12 de abril de 1927. Muito obrigado, Isabel. Só falar um É pouquinho de isso. 25, Geraldo. E, em 1925 ele foi convidado como presidente de honra o último congresso. Já não era mais espírita, né? O congresso era um congresso espiritualista, né? E ele já estava cego. E aí ele se levantou e fez um discurso e saiu registrado que ele fez um discurso de improviso de 30 minutos. Leon Denis, na época, ninguém fazia discurso sem ler, não é? E Leon Denis tinha mais de 100 palestras escritas. E naquela ocasião, então, ele se levanta e faz o tal do improviso. O pessoal ficou espantado. Como é que ele tem capacidade para falar meia hora sem ler nenhum papel, né? Um precursor, né? Que coisa linda. Ele participou de 6 congressos internacionais, 3 espíritas e 3 espiritualistas, né? E, inclusive, em vários desses eventos, já no início do século XX, ele ia representando a FEB, né, Cal? Sim. Porque ele foi uma espécie de presidente honorário, não é? Da FEB. É uma coisa muito bonita, uma relação muito próxima, não é? E ele, quando tinha esses eventos internacionais, acabava representando a própria Federação Espírita Brasileira. Havia uma deferência muito interessante, né? Uma autoridade, de fato, assim, respeitável. No livro que ele escreveu, O Último Gênio Celta e o Espiritismo, né, foi por inspiração de Kardec, segundo ele. Ele diz que ele percebe que as luzes da revelação partem, não é, da Europa, mas da França, em direção à América, não é? Já era o transplantado a árvore do Evangelho. O Olavo está dizendo aqui, Geraldo, perguntando, seria a obra mais importante dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor? Muito difícil dizer isso, porque ele tem livros excelentes como No Invisível, Depois da Morte, todos eles, né? Tem inclusive uma biografia de Joana d'Arc, todos eles são importantes, viu? Ler Leon Denis é um deleite, simplesmente, não é? A gente, às vezes, no começo precisa de um dicionário do lado, mas depois de 80 páginas, a gente vai dispensando o dicionário e aí a gente lê com muito gosto. Para a gente ter, né, mano, alguma informação mais detalhada, assim, não é detalhada, é até um pouco mais rápido. Eu estou destacando aí esse link, né, que fica à disposição de vocês, mas é muito fácil, é só lançar biografia Leon Denis e bota Campete lá. E aí vai ter uma videoaula de 30 minutinhos, né, uma biografia que a gente faz um comentário sobre Leon Denis. São mais informações, tem algumas curiosidades. E aí, quando vocês puxarem isso, vocês vão ver também a biografia de Ismael, que o Mano fala, que já tem quase 300 mil acessos. É uma coisa maravilhosa. Bom, que é pouco
até falado, né, sobre Ismael e tudo, então é uma curiosidade. Então, Leon Denis, essa personalidade respeitável, um autor realmente que deu um desenvolvimento à parte filosófica do Espiritismo, e ele é autor aí, olha só, desses 8 livros, aqui apenas elencados os livros publicados pela FEB. Então, a gente vê o tratamento editorial belíssimo. A gente trabalhou... Oi? Deu uma falhada no microfone. Então, a gente vê aqui o tratamento editorial com todo o cuidado, né, uma identidade visual que a gente pode identificar que é uma obra do mesmo autor, e aí vai variando essa paleta de cores, como a gente fala, não é? E são várias obras. Aqui, a gente pode comentar, né, sobre algumas delas. Além destas obras que aqui estão citadas, vamos falar mais rapidamente das outras. Tem um livro que se chama Socialismo e Espiritismo, que é resultado de uma compilação de artigos que Leon Denis publicou na Revista Espírita. Então, Leon Denis também escrevia na Revista Espírita, que é uma formação interessante isso, né? E de compilação de alguns artigos dele saiu essa publicação Socialismo e Espiritismo. Tem esse outro livro que é o Espiritismo na Arte, em que, devido ao seu espírito, né, tão sensível, ele também escreve sobre esse assunto, dando todo o apoio, a importância da própria divulgação do Espiritismo no entendimento da questão mais sensível, né, que a arte consegue expressar. A gente consegue, através da arte, traduzir muita sensibilidade. Leon Denis registra isso no seu livro. Esse aí, Romero, era? Uhum. Aí tem também, né, mano, o Gênio Céu. Oi? O Mundo Invisível e a Guerra. Esse, O Mundo Invisível e a Guerra, esse é um outro livro. A FEB não publicou esse livro também, que é um livro bem interessante, que teria uma espécie assim de um pouco de vaticínio, né? Um pouco de profecia, mostrando aí a própria atuação da espiritualidade nesses contextos conflituosos e, enfim. Esse outro Gênio Céltico, né, mano, que você citou, e o Espiritismo, né? E, bom, além desses aqui, acho que são basicamente, né? E os livros publicados pela FEB. A gente pode falar um pouquinho, mano. Você quer destacar algum? Fique à vontade para comentar. Seja mais... O livro Depois da Morte, em termos de leitura, é o mais fácil. Inclusive, quando as pessoas perguntam por onde eu começo a ler Leon Denis, a gente sugere que comece com Depois da Morte. Foi depois da leitura deste livro que Eurípides Barçanufo se tornou espírita. Correto. É uma curiosidade interessante. E, então, é um livro muito gostoso de ler, não é? E vai fazendo uma análise, efetivamente, da própria situação, de como é que é a visão da morte, né, diante da religião, como é que as religiões interpretam isso e a visão que o Espiritismo nos coloca, não é? Eu gosto muito... Deixa só um pouquinho sobre Depois da Morte, mano. São 5 partes, né? Um livro é um livro alentado, né? Ele é muito didático, tal, só dividido em 5 partes. E na 5ª parte, Leon Denis traz 2 conceitos muito interessantes. Ele diz assim que o bom humor é a saúde da alma. Isso está nesse livro, né? O bom humor é a saúde da alma. E tem outro conceito que me chama muita atenção também, que ele diz que o olhar, a providência divina é o olhar de Deus sobre a nossa vida. Então, o olhar de Deus sobre nós é a própria providência atuando em nosso favor, né? Isso no Depois da Morte. Muito bem. Aí ele tem esse livrinho, O Porquê da Vida, né? Muito interessante também. Todos eles, na verdade, são muito interessantes. Aí não sei se você quer comentar alguma coisa desse, mano, O Porquê da Vida. O Porquê da Vida você vê o cunho filosófico mesmo, né, mano, da obra, que vai numa das questões cruciais que a gente tem feito ao longo, né, de todo o tempo, e o Espiritismo responde.
afinal de contas, o porquê da vida, né? O porquê da criação, o que é que nós estamos fazendo aqui, e é muito interessante. Ele acaba colocando ali também nesse livro uma parte meio assim, como se fosse novela, não é? Que é uma história de uma personagem, salvo melhor juízo, é Giovanna o nome. Se alguém quiser confirmar, fique à vontade. É muito interessante que ele coloca, né, a razão de nós estarmos aqui, qual é o nosso papel aqui na Terra, né? Um livro também bem portentoso é No Invisível, onde ele vai fazer toda a análise da questão mediúnica, não é? E do trabalho da mediunidade. E onde a gente vê a luta que eles tinham, que ele chegou a ficar reunindo um grupo sem médium durante um período aproximado de 6 meses, não é, Geraldo? E só depois disso é que aparece um médium, vai visitá-los, e aí recebe os espíritos, e a partir dessa visita desse médium, um deles, dos membros que estava presente todo esse tempo, de repente desperta a mediunidade, né? Então, ele já naquele tempo evidencia que é possível fazer o trabalho mediúnico sem médium. E Não é? destaca a perseverança, né, Carl, no trabalho. Uhum. E tem umas orientações preciosíssimas, né? Eu diria, depois do livro dos médiuns, No Invisível é de leitura imprescindível para quem lida com a mediunidade, né, mano? Exatamente. Ele ali usa uma expressão, né, que é aquele termo incorporação. Até na última edição que nós fizemos apenas uma anotação para efeito de esclarecimento, né, para que não haja confusão, assim. Mas ele é de uma clareza realmente ímpar, assim, admirável. Esse é um livro para trabalhar a mediunidade mesmo. Arlete, para alguém que está assim, não é, 16 anos, é depois da morte mesmo, né? Acho que pode começar por aí, tá bem? Eu li Cristianismo e Espiritismo na minha adolescência. Achei maravilhoso, simplesmente. Mas aí depende muito da pessoa. É bom começar por depois da morte. Esse cristianismo e espiritismo, ele coloca a relação exatamente, né, da doutrina espírita com o cristianismo, a base que tem do espiritismo no Evangelho de Jesus. E ele faz uma série de apontamentos históricos também, o que é curioso, tem uma série de notas em que ele vai explicando, inclusive, né? Tem acho que uns 5 ou 6 que a gente coloca no final da obra como se fossem anexos, assim, ou notas, que são bem interessantes sobre o contexto religioso, contexto cristão, vai explicando historicamente, inclusive, até para não haver determinadas confusões que normalmente se faz, né? Nesse sentido. Uhum. Outro, Arlete, que poderia ser recomendado para o jovem, né, para ler, seria o Joana d'Arc Médium. Muito interessante também, não é? Eu creio que pode prender a atenção da juventude, essa maneira como ele escreve sobre Esse livro ele desvenda, né, mano? É tão interessante porque é um livro que ao mesmo tempo é como se fosse meio documentário, não é que ele vai narrando, ele vai pesquisando e vai contando a história. E ele conta com um envolvimento assim, que ele é verdadeiramente apaixonado por Joana d'Arc. É uma coisa, ele tinha, devido à sua sensibilidade, tinha muito amor, ele tinha muito amor à pátria, né? Ele era um francês que amava muito a França, aquela coisa toda, e ele coloca isso, né, nos seus escritos, e narra toda essa trajetória de Joana d'Arc. Quem tiver interesse também pode pesquisar, acho que está na internet, uma palestra, né, sobre que a gente fez, foi baseado nesse livro aí, contando essa trajetória. Inclusive, Joana d'Arc foi uma encarnação praticamente culminante do espírito Judas, né? É uma curiosidade aí. Judas foi um discípulo de Jesus, aquele que o traiu. e quando o título, né? Uhum. Depois se suicidou e tudo. Oi, mano. Geraldo, a Mauro colocou O Espiritismo e as Forças Radiantes, também, de Leon Denis. Ah, sim. Uhum. Eu não lembro desse livro. Não lembro. Tem alguns livros que foram traduzidos pela LAC, né? Outros pelo CELD. O CELD traduziu todos. Quer dizer, realmente uma lista
Lista boa. Muito bem. O que mais que a gente destaca? Esse O Além, né, e a Sobrevivência do Ser é um livro que vai trazer aí exatamente um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, né, que é a questão da existência do espírito, a sobrevivência do espírito após a morte, a conservação da sua individualidade. Então, ele desenvolve, não é? Agora, na sinopse aqui, a gente vê que ele vai embasado por investigações e experiências de cientistas renomados, William Crookes, Cesare Lombroso, Oliver Lodge, entre outros. Leon Denis busca comprovar a continuação da existência do espírito após deixar a convivência humana na Terra. Aí relata os casos de comunicação dos espíritos comprovados por procedimentos científicos e experimentais. Aí nesse livro, não é, que é o Além a Sobrevivência do Ser. Tem o objetivo de formar uma ideia precisa da sobrevivência do ser, que é a crença básica da doutrina espírita, e assegurar o que? A necessidade do trabalho e da responsabilidade que o homem carrega dentro de si. Né? Isso que a gente tem aí no Além a Sobrevivência do Ser. Né? Bom, vamos falar do problema do ser e destino da dor. A gente vai trabalhar, né, alguma coisa dele. Que nós vamos trabalhar exatamente. Alguns entendem como esse sendo, né, que foi a pergunta feita, alguns entendem como sendo a obra-prima de Leon Denis. Mas a obra de Leon Denis ela tem que ser vista no todo, né, mano? De maneira sistêmica. É. Né? Tem um pensamento muito bem desenvolvido, assim, e é muito rico, não é? Bom, então aqui é uma visão, digamos assim, abrangente, panorâmica, um overview, né, da produção de Leon Denis. A gente vê que não é pouca coisa não, né? Além desses 8 aí publicados pela FEB, tem mais uns, pelo menos uns 5, né? Que a gente citou, como esse que o Mauro citou, são 5, 6 livros importantes. Ok? Alguma coisa quanto aos livros, quanto à produção? Tá tudo bem? Então, vamos seguir. O livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, só para a gente pegar aqui um pouquinho dele, ele tem 3 partes. Né? O que nós vamos estudar vai ser a terceira parte. E aqui, quando a gente vê esse livro, ele traz assim, quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos. Por isso que ele vai falar do ser, do destino e da dor. Né? Fundamentado nos princípios da doutrina espírita, isso é importantíssimo, né, mano? Leon Denis era de uma fidelidade, assim, impressionante quanto aos princípios fundamentais da doutrina espírita. Ele busca responder essas questões, né, como essas que a gente elencou aqui. Quem somos, de onde nós viemos, para onde é que a gente vai, né? Isso vem sendo questionado desde que praticamente o homem se reconheceu, né, como um ser humano, ele vem se questionando. E essa resposta o Espiritismo oferta. E aí a gente tem vários temas que são analisados nessas 3 partes. E aí a gente vê na terceira parte, esse aqui é o conjunto da terceira parte, que a gente vê nesse slide. Então nós temos as chamadas potências da alma. E eu queria perguntar para vocês aí, e o Mano nos ajudar, o que é potência? O que essa palavra significa? Esse é o valor, né? Força. Potência. Se quiserem escrever aí, o Mano vai captando. A série disse força, Verônica, nossas possibilidades máximas. E a Antônia também colocou força. Uhum. Potência é força, é possibilidade. Eu estou abrindo ROIs aqui, vai levando aí, que já eu chego. Potência tem a ver com capacidade, tem a ver com condição, com recurso, com impulso.
Nossa, é muita coisa aqui no dicionário, olha. Tá vendo? Característica do que é potente, poderoso, forte, poder, força, capacidade de mover algo. Força está relacionado com motor. Direito ou poder de ordenar, de se fazer obedecer. Poderio, autoridade, domínio, capacidade para criar, para produzir, para agir, e assim vai. Exatamente. Então, potência é tudo isso aí, né? Essa força, essa capacidade, essa competência, essa condição. Ó, tem várias coisas aqui, Geraldo. Olha, tinha força, a Célia botou capacidade, a Tabata também, Maria colocou poder, o Felipe, capacidade de influência positivamente, de influenciar positivamente e contribuir para a evolução da espécie humana. Pamela, intenção. Rita, força geradora de mudança. Fernanda, energia. Valquíria, poder. Verox, intensidade. Arlete, Pamela, pensei em intenção também. Verox, fluência forte de algo ou alguém. Clariana, acredito que sejam todas as capacitações morais da alma. E Luiz coloca possibilidade. Olavo, capacidade de gerar novas fontes. Muito obrigado pela participação, né? Ótimo. É isso mesmo. O intuito é esse, é vocês estarem participando, a gente está aqui aprendendo juntos, não é? Potência. Potência associa a força, né? O negócio potente, é poderoso, não é? Vai dizer da nossa competência, da nossa capacidade, da nossa condição, do que a gente pode fazer, empreender, não é isso? Tudo ligado ao que vocês falaram aí, potência. Agora, quando fala da alma, está querendo dizer o quê? Porque a gente tem que entender a expressão no seu, né? Como expressão, no seu conjunto. Leon Denis, ele não coloca nada sem sentido, ali tudo tem uma razão. A parte do livro, exatamente a terceira, chama-se Potências da Alma. Quando está se falando da alma, está querendo se referir ao quê? Vamos lá, gente. De novo na área de texto. O que é Que alma? parece o óbvio, o ululante. Digam para mim. Reflitam antes de responder. A Mimi disse espírito. Elaine, ao espírito encarnado. Verônica, do ser. Zilda, ao espírito. Antônio, ao espírito. Rita, a nossa essência. E Luiz, individualidade imortal. Uhum. Quando fala dessa potência da alma, Tem mais respondo ela. Pode Qual? falar, mano. Acredito que seja referente a toda a capacidade da alma e todas as suas possibilidades. Isabel, potência da alma é tudo que nossa alma tem em capacidade. Andréia, capacidades do nosso espírito. Uhum. Kardec, ele define, para facilitar o nosso entendimento, a alma como sendo o espírito encarnado, não é isso? Então, todos nós encarnados aqui somos almas, não é? Verox, frequência da alma que, por sua vez, é intensa, forte, influente, poderosa. Maria, o espírito. Você estava dizendo que Kardec coloca que a alma é o espírito encarnado. Exatamente. Todos somos espíritos, né? Numa situação ou noutra, e quando estamos encarnados, para fazer essa distinção, ele chama de alma. Então, nós todos somos alma, em essência somos espíritos. Quando aqui encarnados, alma. É por isso que aqueles que deixam o corpo, mas não se desapegam do corpo, são almas penadas, não é? Porque ainda não se desvencilharam. Então, dizer alma penada existe, né, Romero? Aí existe nesse sentido, não é? Exato, embora não seja classificada pelo espiritismo, não é? Mas é pelo povo. Exatamente. Bom, então a alma se refere a anima, a alma é o que dá vida, é o que anima,
é o que vem de dentro, é o que move, é o que faz agir. Isso é alma. Então, Leon Denis, quando fala potências da alma, ele está falando dessa potência, dessa força, dessa capacidade, dessa condição intrínseca, íntima, que todos nós temos, que vem de dentro, que é da nossa essência. Tá bem? Fica claro? E tudo que ele coloca aí são potências da alma, potências anímicas. A vontade. Aí, mano, você pode ler para nós? Tá fácil aí para ler? Tranquilo, né? A vontade. A consciência, o sentimento íntimo, aí vai para o livre-arbítrio, o pensamento, aí ele vai ter uma parte da disciplina do pensamento e a reforma do caráter, aí ele vai para o amor, a dor, Desculpa, eu não aguento não, a tá? revelação pela dor. Exatamente. Veja que cada um desses, né, citados aqui compõe um capítulo dessa terceira parte. Cada um desses temas vão compor, né? São 9 capítulos aí, cada um deles desenvolvidos com proficiência, com sabedoria, por Leon Denis. Então, a primeira de todas as potências elencadas aqui pelo autor é a vontade. A vontade. É tão gostoso ler o texto que eu vou me permitir ler um pouquinho, mano. Você está com ele aí também? Sim. Só para a gente sentir a beleza da narrativa de Leon Denis. Ele, logo no capítulo 20, quando vai falar da vontade, ele diz assim que as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Olha que coisa impressionante. As causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Está logo no primeiro parágrafo. Estão em nós. Então, as causas da felicidade não estão fora de nós. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. Aí, um pouquinho para frente, passando alguns parágrafos, ele vai dizer que todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar das nossas potências, que, deixa eu fazer aqui, de nossas faculdades e das nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então, o manancial, o recurso, o chegar, o alcançar, o possibilitar a felicidade, ou ele coloca no plural aqui de uma maneira tão bonita, as felicidades futuras, tudo aquilo que a gente almeja, na verdade, estão como causas dentro de nós. Então, ele vai dizer, olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Olha a profundidade que Leon Denis coloca. Olhemos atentamente para o fundo de nós mesmos. Fechemos nosso entendimento às coisas externas. Foi por isso que na natureza, né, mano, ele acabou encontrando Deus dentro dele mesmo. Porque ele aprendeu a meditar. Ele aprendeu a se recolher no silêncio. Nesse tempo de pandemia aí, a gente está sendo convidado, convocado a esse recolhimento, não é? É uma boa oportunidade que a gente tem. Depois de havermos habituado os nossos sentidos psíquicos à escuridade e ao silêncio, veremos surgir luzes inesperadas. Ouviremos vozes fortificantes e consoladoras. Aquela mesma luz, mano, que irmão Jacó descobriu, né, dentro de si. Exatamente nesse sentido, né? E aí ele vai num sentido filosófico dizer que nós gastamos a vida em coisas banais, improfícuas, percorremos o caminho da existência sem nada saber de nós mesmos, das riquezas psíquicas cuja valorização nos proporcionaria gozos inumeráveis. Olha só o desconhecimento que a gente tem de nós mesmos, não é? Isso tudo para ele dizer aqui, para chegar, então, por que meio ele vai fazer uma pergunta?
que a gente lança para vocês. Está um pouquinho para frente no texto. Por que meio poderemos ou poremos em movimento as potências internas e orientadoras para um ideal elevado? Por que meios? Por que meio nós vamos colocar, então, em movimento essas potências internas e que nos orientam para um ideal superior? Vocês podem responder, por favor? Estudo, autoconhecimento. Guilherme colocou estudo e Mauro, autoconhecimento. A Inês, antes, já tinha comentado o seguinte: é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A vontade é a maior de todas as potências. Cada alma é um foco de vibrações que a vontade põe em movimento. Leon Denis. Leon Denis, ela está pegando daqui mesmo, ótimo. Trecho. Exato. Ótimo. Então, Eva está dizendo que é pela vontade, o Tiago disse que era pela disciplina, a Rita pela vontade, o Olavo disse que é pela vontade, a Isabel pelo conhecimento de nós mesmos, Veroski, você já deu a resposta, meditação. Cláudio, ação no bem. Arlete, recolhimento e conhecimento de si. Veroski, e ações na terra. E Zilda, conhecimento pessoal. E André, estudo, oração, meditação. Coisa linda, né? A Isabel está gostando, né, Isabel? Olha só que é uma coisa tão assim interessante. Pode falar, Isabel, se quiser, viu? A resposta, Leon Denis, ele faz a pergunta e ele dá a resposta. Por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Aí ele responde, pela vontade. E diz que é pela vontade que nós dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Foi o trecho que alguém selecionou aí, né, mano? Então, acompanhando aí no nosso slide, a vontade é a maior de todas as potências. Alguém tinha perguntado isso no estudo da tarde, né, Cal? Foi. Então, Leon Denis classifica, de fato, a vontade como a maior de todas as potências. Por que a vontade é classificada por Leon Denis como sendo a maior de todas? Por que será? A vontade. O que significa vontade? Pode falar. Tem umas contribuições aqui ainda. A Verosa colocou ação consciente do bem. O Mauro, vontade define a intensidade do pensamento. E Felipe, para o bem e o mal, tal qual o livre-arbítrio, por ele também descrito. Ok. Diz Emmanuel, e aí a gente vai somando nos conteúdos, né? Que a vontade é o principal capital do ser humano. E há um ditado popular que diz que quando a gente tem boa vontade, meio caminho já está andado. Porque a vontade é o nosso impulso inicial, é o nosso desejo, é o que demonstra o nosso interesse, é quando nós estamos querendo fazer algo. É aquele movimento inicial em busca da realização de alguma coisa para se atingir algum objetivo. Então, a vontade é o que nos move. Aí, Leon Denis classifica como sendo a maior de todas as potências, a vontade. Intrinsecamente, a vontade é algo, então, que vem também de dentro para fora. Nós podemos ser até estimulados, podemos ser incentivados por forças, por ambientes, por oportunidades, por circunstâncias, mas a vontade mesmo, como motivação, ela é de dentro, ela parte de nós. Por isso, pois não, mano. A Rita diz assim, sem a vontade, nós não começamos a viagem para dentro. Isabel, vontade é a força que impulsiona. Fernanda, porque impulsiona tudo, as ações. Zilda, uma força interior. Isabel, força propulsora. E Veroski, estou apreciando muito essas colocações e partilha da leitura.
Que legal. O estudo vai ficando rico exatamente por conta da participação, né? E é, como o Mano falou, uma construção coletiva. Ô, Cal, eu queria que você explicasse esse segundo tópico aqui do slide, quando o Leon Denis diz que em sua ação a vontade é comparável a um imã. Como é que é isso? Isso. Porque a ação, ela tem a capacidade de atração, não é? O imã, ele atrai as fagulhas e, inclusive, em certas experiências, é possível fazer a condução. Se você tem um barquinho, por exemplo, que você coloca em cima, embaixo você coloca um imã, você pode dirigir o barquinho, né? Então, essa vontade, ela é como esse imã que atrai efetivamente aquilo que, não é, tem, de alguma maneira, similitude com ela e que é compatível, não é? Então, é nesse sentido, de poder aglomerar e poder direcionar o esforço. E vai atraindo, né, Mano? Isso. Porque tem aquela expressão popular de que o semelhante atrai semelhante. A Uhum. nossa vontade também tem um poder de atração muito grande. Por isso que a gente se reúne, se junta àqueles com quem nós temos afinidade, não é? Gostos semelhantes, tendências, não é? Sentimentos, Comunhão de força. ações, né? Os interesses, enfim, vai somando tudo isso, né? Então, quando a vontade ela entra em ação, ela é realmente muito contagiante. Não sei se vocês já perceberam, estando assim num determinado ambiente, quando chega uma pessoa cheia de vida, uma pessoa entusiasmada, aquela pessoa que, olha, cheguei, já perceberam isso? Não existe aquelas pessoas, né, ela, na alegria, né, naquela presença marcante, e aquilo assim envolve, a gente se sente bem, a gente se sente até animado, não é? Dá assim aquela vontade da gente estar junto ali, querer fazer as coisas, enfim. Mas já perceberam também o oposto? A pessoa que chega, nossa senhora, está numa desvontade danada, desanimada, parece que é um Walking Dead, tá aqui, você está caminhando feito um zumbi, não é? A pessoa parece que não tem vida, porque a vontade, ela é essa vontade de viver, né, de querer estar vivo, de se manifestar, de fazer as coisas, de estar presente, de contribuir. Né? A vontade traz tudo isso. Por isso que Ernesto Bozano escreveu um livro chamado Pensamento e Vontade. É um clássico que nós vamos reeditar ainda. E ele alia, de fato, o poder da vontade quando direcionada ou direcionado o pensamento com a vontade atuante, nós podemos fazer muitas coisas. Né? Nós podemos realizar verdadeiros milagres. E aí ele trata, inclusive, nesta obra, da chamada ideoplastia, que é a capacidade de se dar forma, não é? De acordo com o que nós projetamos no nosso pensamento. Por isso que o pensamento, inclusive, pode ser fotografado. Aí eu fui aprendendo uma coisa, viu, mano? Toda vez que vai tirar fotografia, eu estou pensando em Jesus, em Kardec, né, em luz. E aí, porque se fotografar alguma coisa, não é que a gente esteja nesse nível, mas pelo menos vão estar em boa companhia, né? Aldo, tem umas manifestações aqui. Arlete disse que no livro Pensamento e Vida, na lição 2, tem essa frase bem interessante: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Exatamente. Olá, Pensamento e Vida é uma obra de Emmanuel, né? É um livro muito rico, ele é bem fininho, mas é muito rico, é muito, assim, é como se fosse uma agenda, Emmanuel coloca isso na apresentação do livro, como se fosse uma agenda para a gente usar diariamente, né? Uma cartilha para o nosso aprendizado. Isso mesmo, a vontade tem esse poder enorme. o Olavo colocou a energia que move a existência. Fabiola,
Qual a diferença entre vontade e desejo? Essa vai aparecer em algum momento, não é? E aí? Muito boa pergunta. Uhum. O André Luiz fala no Nosso Lar que não basta a gente desejar, a gente tem que merecer, né? E para merecer nós precisamos fazer por merecer, ou seja, nós precisamos conquistar. Então o desejo ele poderia ser entendido assim, grosso modo, em algo mais imediato, né? O desejo que eu tenho é, de repente, uma vontade mais primária. Eu tenho os meus desejos como necessidades, às vezes atendendo a pirâmide de Maslow, ainda lá nos primeiros níveis, não é? São desejos, às vezes são até necessidades ou até coisas que eu crio, né? Como uma vontade ainda muito ligada às questões materiais. Né? Poderíamos entender isso, No fazendo uma dicionário, distinção. vai colocar como sinônimo, não é? Um do outro, mas mais nesse sentido que a gente entende mesmo que você está colocando, né, Geraldo? O desejo está mais ligado ao ego, às questões não é, mais imediatas, digamos assim. E a Exato. vontade é realmente uma potência da alma, né? É por isso que a gente precisa trabalhar, né, mano, a, digamos assim, alinhar o nosso desejo à vontade superior de Deus. Leon Denis vai dizer, quando a gente for tratar da dor, sobre isso, que é muito interessante, não é? Bom, Aqui então, tem um pois monte de não. situação, vamos lá. A Zilda coloca assim: a vontade que vem da alma é uma força que atrai como um ímã e contagia. A Inês, questão 909 do Livro dos Espíritos. O Mauro coloca: o espiritismo e as forças radiantes. Aí tem um trecho aspeado. A vontade sustentada pela fé é, portanto, a melhor força motriz para dirigir as forças psíquicas do ser e projetá-las para um objetivo sublime. O homem deve, enfim, compreender que todas as forças do universo, tanto físicas como morais, nele se refletem. Sua vontade pode comandar umas e outras que se manifestam na sua consciência. E aí vem da Eva. A ação impulsiona a vontade inicial, que por sua vez se exponencializa, por isso compara-se a um imã, onde um puxa o outro. Leon Denis coloca que o princípio superior, o motor da existência é a vontade. O motor da existência. Né? Nós damos vida à nossa existência quando nós temos vontade. E a vontade divina é o supremo motor da vida universal, consequentemente, não é? É muito Ela interessante. colocou aqui simplesmente prana, não é? E não sei a que ela estava se referindo especificamente, ok? Muito bem. O prana está vinculado aí às questões de emanações fluídicas, não é? Do que a gente emite de nós mesmos, das nossas sintonias e afinidades, não é? A Andrea Mas fez um complemento ao comentário, Geraldo. Desde que essa vontade seja acompanhada de ação. Agora, exato, mas veja só uma coisa curiosa. Alguém citou a questão 909 de O Livro dos Espíritos, né? Uhum. Vamos pegar a questão 909. Alguém tem à mão aí o Livro dos Espíritos? Questão 909 nos fala o quê? Se nós temos capacidade de resistir às más tendências. É mais ou menos nesse sentido? 909, é fácil da gente lembrar. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Pergunta que Kardec faz. O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Qual é a resposta do Espírito da Verdade? Tá em mão aí, mano? Sim, o Romero está balançando a cabeça lá. Você está com ele aí, Romero?
Ele vai lá buscar. O Romero está ali na biblioteca dele. A pergunta ela é muito interessante, né? A E a pergunta vai resposta dizer se... é interessante, né? Uhum. Sim, e frequentemente. Achou erro mesmo? Achei. Frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão É, poucos dentre vós fazem esforços. Uhum. exatamente. Então falha muitas vezes a vontade, né, gente? É, Porque aqui tem, depois do prana, a Andrea colocou, desde que essa vontade, já falei, o é, Felipe, entendimento, ação e merecimento. E a Andrea, caso contrário, começa a procrastinação. exato. Aí é como a fé, né? A fé, ela implica em ação. Porque se a fé é morta, ela é sem obras, ela não tem sentido. A vontade é esse motor que impulsiona exatamente para a ação, mobiliza, então não imobiliza. O que imobilizaria seria, né, você adjetivar a vontade com, como Emmanuel coloca na coleção Fonte Viva, antes ele coloca assim, má vontade, depois boa vontade, né? E ele vai fazendo a distinção de maneira bem interessante. E é assim como a boa vontade é vida, a má vontade é como se fosse a morte, né? Então, Leon Denis fala a vontade de viver, de desenvolver em nós a vida. Olha como é interessante essa expressão dele. Atrai-nos novos recursos vitais. A própria vontade da gente viver, da gente desenvolver em nós a vida, vai nos atrair recursos vitais. Ou seja, gente, nós conseguimos aí sim alimentar essa quantidade de prana, de fluido que seja, que vai nos abastecer na nossa existência, o fluido vital, não é? Se nós movimentarmos a nossa vontade, nós temos capacidade, inclusive, de até eventualmente prolongar um pouco a nossa existência física se a gente souber trabalhar bem esse recurso. Porque nós estamos aqui para viver e viver bem, para sermos felizes, né, para a gente poder aproveitar esses recursos todos. Leon Denis chama atenção para isso. E quando a gente ainda não está desperto para essa realidade, a gente está tocando naquele eu egoísta ainda, não é? Ainda no o que seria entendido hoje na psicologia como sendo o ego, não é isso? Mas quando você toca o self, o eu profundo, você está descobrindo as suas potencialidades. Então, essa vontade de viver, desenvolver em nós a vida, vai nos atrair novos recursos vitais. A gente vai estar cada vez mais animado, mais disposto, com saúde, inclusive, não é? Eu me lembro que quando Divaldo Franco, mano, você lembra? Ele foi apresentado lá no programa Menos Você, da Ana Maria Braga. Ele. Qual é o nome do programa mesmo, gente? Mais você. Mais Você. Aí ele foi assim apresentado, ela ficou admiradíssima, né? Ele tinha à época 80 e poucos anos, e ela ficou assim admirada com aquela jovialidade e tudo, e pergunta para ele qual que era o segredo, né? Ele diz a alegria de viver. Eu E é um lembro. título, inclusive, né? Você lembra de um livro da Joana, É. Alegria de Viver. Quer dizer, a gente ter essa alegria de viver, essa disposição, essa vontade, essa gana, isso nos atrai recursos vitais. A gente está mais disposto, né? Não parece assim que a gente às vezes está diante de pessoas que nos compartilham uma energia boa? Já sentiram isso? E às vezes acontece o contrário, né? A gente parece que é meio sugado, aquela coisa toda, enfim. Alguns têm vitalidade de sobra e outros sugam a vitalidade dos outros. É, Aqui tem um comentário da Fernanda. Deve ter sido daí, não é, vontade como uma força motriz que surgiu a expressão boa vontade. A Pamela. Como é interpretada a vontade em situações de saúde mental como depressão? É uma pergunta, Pamela? Não tem interrogação aqui. Como é interpretada a pois, vontade em situações de saúde mental como depressão? Normalmente, a pessoa que entra num estado depressivo, ela não está exercendo a sua vontade, não é? Ela está se uhum, integrando e se entregando a uma espécie de entrega, não é? E tem que haver uma reação da vontade para sair daquela situação ali. Porque se não houver exato. essa reação, dificilmente a pessoa sai, não é? Porque outros provavelmente não consigam tirá-la de lá. Ela é que precisa sair.
Eu tive depressão 2 vezes na vida e eu posso repetir o que eu tinha ouvido da Cecília Rocha uma vez. Ela passou por um processo depressivo tremendo e ela disse: só quem esteve lá para saber o que é. Não há como descrever. Não é? Então, ali é onde a gente vê que a força da vontade tira a gente de lá. Aí, E muitas vezes a gente precisa de apoio, né, Cal? Às vezes precisa de ajuda. É. Arlete, isso, boa vontade e má vontade. A Pamela botou então a pergunta aqui, não é? É a interrogação depois. Verônica, Tá. 129 do Livro dos Médiuns. Pela ação da vontade, os espíritos operam na matéria elementar uma transformação íntima que lhe confira determinadas propriedades. Muito bom. Exatamente. Nós temos menos de 15 minutos agora, 13 minutos, Geraldo, para a gente encerrar, tá? Então, deixa eu só fazer a leitura aqui em resposta a esse questionamento da depressão. Leon Denis coloca que o simples fato de olharmos de frente para o que chamamos o mal, o perigo, a dor, deixa eu ver aqui a sequência, a dor, a resolução de os afrontarmos, de os vencermos, diminui-lhes a importância e o efeito. Então, essa vontade, essa disposição, a decisão que a gente tem, não é? Da gente afrontar isso que pode nos causar um certo medo, um temor, ou uma fraqueza, uma fragilidade, já vai diminuir o efeito, digamos assim, dessa possível influência negativa sobre nós. Aí ele cita aqui a Mind Cure, é assim que pronuncia? Cura mental? A Mind Cure, né? Que é a cura mental. Quando ele diz o pessimismo torna fraco, o otimismo torna forte. Então é muito importante a gente usar de fato a potência da vontade para a gente conseguir suplantar essas dificuldades, não é? Decorrentes talvez de uma vontade fragilizada. Então, Leon Denis coloca que tal é o segredo da lei de evolução. A gente vai evoluindo, como a Fernanda usou hoje a expressão resiliência, não é? E essa capacidade da gente se moldar, a gente se adaptar, a gente, com flexibilidade, saber lidar com os contextos que a vida vai nos oferecendo. Então, às vezes, diante de uma aprovação difícil, se a gente tem a vontade firme, aquela fé confiante, nós superamos com mais facilidade do que quando nós estamos fragilizados, enfraquecidos, né? Então, Leon Denis encerra aí, né, mano? Querer é poder. O poder da vontade é ilimitado. São expressões de Leon Denis. Olha que coisa interessante. Querer é poder. Tem algumas manifestações aqui. Olavo, ele colocou, e está citando o que Leon Denis coloca logo no segundo parágrafo, não é, desse capítulo da vontade, que Jesus disse: o reino dos céus está dentro de nós, não é? E aqui Leon Denis registrou assim: o reino dos céus está dentro de vós. Isso. Bem, o Felipe diz assim: é isso, Geraldo, vale para todas as esferas da vida, seja no âmbito pessoal quanto no profissional. O Mauro: o sentimento define a qualidade do pensamento, sendo um adjetivo adicionado à vontade, boa ou má. Boa. Felipe: o otimismo e a energia. E a Fernanda: reagir e se recuperar. Por isso que quando a gente tem, né, vontade, a gente se sente com poder, porque a vontade nos traz essa disposição, o querer fazer, realizar. Ele é um móvel, né, um motor, é um instrumento de uma engrenagem que vai fazer com que a gente se mobilize. Isso é a vontade. Por isso que o poder da vontade é ilimitado. Ele não tem limites. Quem tem vontade realmente, boa vontade, pode fazer verdadeiros milagres nesse sentido. Por isso que lá acho que é José, Espírito Protetor, né, que diz que a fé, ela opera milagres, não é isso? Nesse sentido da capacidade que se tem, com confiança, né, com esperança ativa, a gente consegue fazer muitas coisas. Então, veja, essa daqui é a questão da vontade que a gente está vendo aqui para depois entrar na consciência, não é? A gente pode só dar Tem mais aí manifestações, mano? Tem uma da Inês: vontade é igual disposição combinada com disciplina, com firme determinação.
Eu queria comentar aqui que logo onde Leon Denis coloca querer é poder, não é? E o poder da vontade é ilimitado, ele comenta: o homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente crescer em suas forças na razão dos esforços, porque sabe que tem potenciais para serem desenvolvidos e se dedica a isso, não é? Tudo bem, gente? Todos nós temos potenciais para serem desenvolvidos, mas aí é que está. Hoje nós lemos uma lição, né, na nossa leitura aqui da família, que dizia que Deus oferece os instrumentos, mas nós temos que colocar o nosso trabalho usando os instrumentos, senão a gente não se desenvolve. Tem que operacionalizar, né? Uhum. É importante. Eu quero pegar uma citação aqui do Espírito da Verdade, que é um livro ditado por espíritos diversos, né? A psicografia do Chico, que diz o seguinte: a vontade é o sagrado atributo do Espírito. Então, a vontade é o sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus, a nós outros, para que decidamos por nós quanto à direção do próprio destino. É por isso que Leon Denis vai dizer também, nesta obra maravilhosa que a gente está vendo a terceira parte, que o homem, nós somos os co-criadores do nosso próprio destino. Nós somos os artífices do nosso destino. Por isso que a gente direciona, não é? Podeis ser o que quiserdes. Geraldo, tem várias manifestações aqui. O tempo está terminando. O Olavo diz: o poder da oração cura. E Valquíria: a vontade soa como o verdadeiro combustível da fé, porque nós sempre estamos criando movimento com as nossas vontades, seja através da forma pensamento ou através da ação. Fernanda: sobre o poder da força do pensamento, capítulo 19 do Evangelho, a fé remove montanhas. E o André, sim, ele quer fazer um comentário em privado. Ok, obrigado, André. Depois eu comento com o Geraldo, tá? Ele mandou uma mensagem privada. Muito bem. Nós estamos encaminhando, Geraldo, faltam uns 7 minutinhos, tá, para fechar. Vamos fazer um fechamento aqui, mano, do Pai Nosso, de Meimei, aquele livro tão bonito, em que ela traz aqui a vontade de Deus. Então, pega primeiro o Leon Denis dizendo que a vontade divina é o supremo motor da vida universal, conforme a gente viu. E Meimei coloca no Pai Nosso: podemos discernir a vontade de Deus em todas as situações. No sofrimento é a paciência. Na perturbação é a serenidade. Diante da maldade é o bem que auxilia sempre. Perante as sombras é a luz. No trabalho é o devotamento ao dever. Na amargura é a esperança. No erro é a corrigenda. Na queda é o reerguimento. Na luta é o valor moral. Na tentação é a resistência. Junto à discórdia é a harmonia. À frente do ódio é o amor. No ruído da maledicência é o silêncio. Na ofensa é o perdão completo. E na vida comum é a bondade em favor de todos. Muito bem, vamos encaminhar para o fechamento então, não é? A Kemi, você quer colocar alguma coisa? A gente já faz. O Geraldo já fez uma leitura, não é, de serve de prece. E a gente agradece a Deus essa oportunidade. Não sei se a Kemi quer colocar alguma coisa para o pessoal. E agradecimentos a todos vocês pela participação, pela atenção, não é? Pelo carinho. Obrigado pelas manifestações privadas. André, Verox, obrigado aí pelo que escreveram. E o nosso carinho por todos, gente. Muito, muito bom estar com vocês. Muito bom nós termos esses momentos de intercâmbio. Foi muito boa a
de você na área de texto. E na próxima semana também, se quiserem falar em algum momento, não é, Geraldo? Pode pedir a palavra aí e falar alguma coisa também, tá bem, gente? E quem ficou quietinho, a gente espera que estejam aproveitando, que, né, se tiverem alguma coisa para comunicar, manifestar também, aproveitem para fazer isso, tá bem? Ok. O Olavo também escreveu alguma coisa, estão colocando aqui. Obrigado por tudo, gente. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, e que Leon Denis nos ajude, né, a compreender essas propostas tão maravilhosas que ele nos trouxe. Logicamente, o Espírito que reencarnou em missão, não é? Para nos auxiliar a encontrarmos o nosso rumo, de desenvolver os nossos potenciais que todos temos, que Deus, nosso Pai, colocou dentro de nós, não é? E aí vamos ter surpresas de, naturalmente, nossas elucubrações e os nossos comentários na semana que vem também, vendo outros aspectos desse conjunto das potencialidades, tá bem? É uma maravilha. Muito obrigado, Kemi. Obrigado. Muito obrigada, Geraldo. Obrigada, Carlos. Então, semana que vem nós temos mais. Fiquem antenados, né? Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos vocês. Se a gente puder ler essa terceira parte do livro, né, tem uma semana, dá tempo de ler. É muito rica. Né, e a gente vai se encantar. Para quem não conhece ainda, vai se encantar com Leon Denis. É inevitável. Quem se aproxima de Leon Denis se apaixona por ele, assim, no bom sentido mesmo. Você não acha, não, Mauro? Você está lendo, eu já estava citando, o Mauro está lá. Leon Denis é uma figura impressionante. Mauro está com o microfone desligado. Eu acredito, gente, que nem antes nem depois ninguém escreveu tão bem como Leon Denis a respeito da dor, tá bem? E de maneira tão completa. Nós temos depois desenvolvimentos que André Luiz nos trouxe, não é? O próprio Emmanuel, mas efetivamente ele foi pioneiro. E sinceramente, foi só lendo Leon Denis para acalmar o coração em relação a essa questão da dor na nossa vida. E aí a gente entende por que existe a dor. Vale a pena ler, como o Geraldo falou, para a gente ter mais elementos para, né, examinar na semana que vem, ok? E quem já leu, leia para recordar.